Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires, sou doutor em Engenharia da Informação, focado em Bioinformática. Neste podcast, vamos falar de ciência, como a ciência pode nos ajudar a sermos mais racionais em um mundo cada vez mais irracional. Quando vemos o mundo pela ciência, vemos a realidade usando evidências e grandes teorias, grandes teóricos. Como dizia Newton, se eu pude ver mais do que a maioria, foi porque eu subi em ombros gigantes. O meu foco aqui é compartilhar com vocês um pouco da minha experiência no mundo acadêmico. Eu sou apaixonado por ciência desde o ensino médio, desde então eu tenho lido muito sobre o assunto. Então eu gostaria muito de compartilhar com vocês essa experiência que me acompanhou durante toda a minha vida. Para mim, em momentos incertos, em momentos onde a razão nos foge, é exatamente a ciência que pode tornar nosso cérebro cada vez mais racional. Decadência moral. Então você vê o seguinte, você tinha a Grécia Antiga, você tinha a decadência moral da Grécia Antiga, né, que foi a decadência moral, a hipocrisia geral, corrupção, e você tem as narrativas bíblicas, né, que inclui o dilúvio, a história de Jó, e você tem, do outro lado, os estoicos, né, que vieram também com o mesmo objetivo. Vale nota que quem não sabe a história de Jesus, eu deixo para vocês também um vídeo para uma palestra, onde que a pesquisadora fez doutorado na área, ela explica, Jesus foi criado numa... A gente não sabe exatamente, né, se Jesus existiu ou não, a gente não sabe. Existe um consenso, a maioria diz que ele existiu. Só que os historiadores, eles separam Jesus místico de Jesus histórico. Então, sim, os historiadores falam que sim, a maioria fala que sim, né? Não todos, mas a maioria fala que sim, Jesus existiu, mas eles dizem que Jesus, eles só podem dizer que Jesus é uma figura histórica, né? Era um ser humano, né? Era um ser humano era um ser humano com uma visão histórica, né? Agora sim, e o Jesus místico, né? A figura mística. O que podemos dizer sobre a figura mística? Não tem como dizer muito. O meu livro, seria a Bíblia um livro científico? Ele, na verdade, é uma tentativa de responder essa pergunta que os historiadores não podem responder e não conseguem responder. Porque o que o historiador faz? O historiador, ele vai pegando fontes, ele vai lendo várias fontes e vai cruzando essas fontes, né? Depois que ele cruza essas fontes, ele consegue, a pesquisadora explica no vídeo dela como que eles fazem isso, mas é uma metodologia, né? Eles usam uma metodologia de linguagem, compara o estilo de escrita. Então, eles não chegaram à conclusão de que Jesus existe porque existe um livro confiável que diz que Jesus existe. O que eles fizeram, na verdade, foram cruzar várias fontes, né? É tanto que tem outros pesquisadores, né? Esse está em inglês, vou mandar para vocês, é um filósofo, que dizem que não, né? Usaram metodologia diferente. Então, a existência do nome de Jesus vem de metodologias. Então, essa pesquisadora disse que ele existiu, né? Muito provavelmente ele existiu, ele era de zona rural. Depois que ele morreu, os seus seguidores, né, com medo de que a história de Jesus desaparecesse, na época era muito comum isso, né, pelo que eu entendi da explicação dela, ela é uma historiadora, era muito comum fazer isso, né, você tentar fazer com que a herança, a vida de seu familiar continuasse. Então Jesus não era uma exceção, né? Então o que eles fizeram? Eles foram para a cidade, né? Foram para Roma. Então o que é o seguinte, que existe sim uma possibilidade enorme que eles tiveram contato sim, com o estoicismo, que tiveram contato com os filósofos gregos. Então eu queria falar... Muito obrigado pela atenção. Temos livros na Amazon, no formato Kindle. Esses livros eles vêm conectados a blog e site. Então, visite nosso site, ciência para não cientistas, jovempesquisador.com. Ciência para não cientistas, jovempesquisador.com. Contato jorgeguerrapires@jovempesquisador.com. Contato jorgeguerrapires@jovempesquisador.com. Caso de interesse em fazer doações, pode fazer um Pix para o mesmo e-mail, novamente, jorgeguerrapires@jovempesquisador.com. Muito obrigado e espero te ver no próximo episódio.